quanto vale a sua liberdade? Sua liberdade não vale nem 5 minutos de humilhação? Sua liberdade não vale perdoar um afrontador? Sua liberdade não vale se calar por um tempo e esperar a poeira baixar? Será que o currículo do Deus de Israel não é o suficiente para você descansar na justiça dele e não na sua? Será que tudo que você caminhou com Deus até aqui coloca Deus na posição de alguém que não vai fazer nada e por isso você tem que defender e falar e brigar e fazer e acontecer? Pois eu vou lhe dizer, há 2 tipos de crente na igreja: o servo de Deus e o outro que não. O que não faz o que quer. O que é servo de Deus só faz o que Deus quer. Um crente que é servo de Deus não tem paz nem para usufruir do próprio direito. Quem é servo de Deus aqui sabe do que eu estou falando. Quem aqui já se viu no direito de rebentar, de descer a roseira? Mas no direito Deus falou assim: se tu abrir mão do teu direito, eu vou liberar da minha mão uma vitória. Aí você vai lá e refreia o gemido, dá 2 passos para trás. Quem aqui no seu direito disse: eu vou processar fulano? Aí foi num culto poderoso, Deus disse: tira a mão. Quem já teve essa experiência? Você saiu de casa dizendo: amanhã o advogado vai estar com a causa na mão. Aí Deus usa um vaso e diz: teu advogado sou eu. Tira a mão do homem. Quem já teve essa experiência? Muita gente, né? É quando você é servo de Deus. Servo de Deus faz o que Deus quer. E muitas vezes Deus quer o que a gente não quer. Deus quer que você se aproxime de uma menina na escola que é um nojo. E você diz: eu não quero assunto com essa menina porque ela é um nojo. Aí você diz: eu não vou. Aí Deus usa o pregador do nada, vira para o lado dos adolescentes e diz: mas eu quero. Você diz assim: não, eu quero andar com quem é popular, porque de crente esquisito já basta eu. Eu quero deixar a galera pensar que eu sou descolado. Então quanto mais eu andar com popular, melhor para mim. Menos afronta, menos perseguição, mais tranquilidade. Aí Deus vem para o culto do nada, vira para a moçada e diz: eu quero que você procure o mais tímido da classe. E dê um pouco do seu brilho para refletir nele, deixar ele aparecer um pouco. Fala um pouco de Jesus para ele. Porque normalmente o que a gente quer não é o que Jesus quer. Mas por que a gente faz o que ele quer? Porque o que ele quer é sempre 1000 vezes, infinitamente melhor do que o que a gente quer. H vai voltar. Porque com Deus até voltando a gente avança. Com Deus voltando, se é com Deus, até voltando a gente rompe. Aquele rapaz que eu vi aqui do teclado, eu tive a impressão dele ser o tecladista do Lucas. Eu estou certo? Certa. Cadê aquele menino? Vem, meu filho, que saudade de você. Vem para cá. Vamos encerrar junto. No capítulo 21, o tempo passou. O tempo? O tempo? O tempo passou. Você tem que entender que o tempo passa, mas Deus não esquece. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer: volta sabendo que passe o tempo que passar, eu não me esqueci de nada do que eu te falei. Tem gente aqui que está magoado com Deus porque obedeceu, mas ainda não teve resposta. Obedeceu, mas ainda não viu justiça ser feita. Obedeceu, mas ainda não viu o recurso ser liberado. Obedeceu, mas ainda não teve de volta o que foi tirado. Obedeceu, mas ainda não foi restituído.
Tem gente que está hoje aqui, irmãos, e não é porque está motivado em adorar, não. Tá? Porque já ficou treinado em obedecer, veio para a igreja de teimoso. Como quem diz, Deus, eu estou na tua mão e fora da tua mão eu não estou em lugar nenhum, então, seja para viver, para morrer, seja para ganhar ou para apanhar, eu estou na tua mão. Tem gente aqui que dá glória a Deus de raiva. Emília, eu dou aleluia porque minha vida é essa, Deus me treinou, eu não sei mais viver longe dele não. Então quer seja para ser humilhado ou para ser exaltado, eu estou na mão de Deus. Quer seja para ser amado ou para ser repelido, é na mão de Deus que eu estou. Só que hoje Deus te diz, bem-aventurado és tu, bem-aventurada é você, minha irmã, bem-aventurado é você, meu irmão. Deus te trouxe aqui, Ele está dizendo, passa o tempo que passar, eu não me esqueci do que eu te prometi, eu não me esqueci do que eu te prometi. Camila, e qual é a minha garantia? A garantia é que você só vai ver cumprido tudo o que Deus te disse se você obedecê-lo. E se em obediência Ele está dizendo para você, volta, você tem que voltar. Se em obediência Ele está dizendo para você, perdoa. Camila, mas como é que eu vou perdoar? Foi o outro que errou comigo. Liga para ele, perdoa ele. Diz para ele, ó, estou ligando para dizer que eu te perdoo. Que eu não quero ter nada de você não, contra você não. Perdoa. Libera, olha para quem está do teu lado e diga assim, se teu futuro... Vou dar mais uma chance para quem não fala. Diga, se teu futuro depende disso, volta. Volta e perdoa quem te ofendeu. Volta e libera quem te machucou. Porque sur é muro. Se você continuar aí, você só vai dar de cara na parede. Quem aqui já conheceu alguém que tem de Deus uma promessa, mas é travado? Tem de Deus uma unção, mas não rompe. Tem gente que a gente olha e fala, meu Deus, tem a graça, né? Tem o favor, mas não rompe. Por quê? Porque está preferindo comer orgulho do que voltar. Por que não rompe? Porque está preferindo ter razão do que ver a vontade de Deus descer. Só que Deus nos trouxe aqui, gente. E Ele está dizendo, o que você carrega depende disso. Tua família depende disso. Então volta, desce um pouco. Larga de ser um crente orgulhoso. Larga de ser alguém revoltado com o sistema. Hoje o Espírito Santo não está mandando você voltar para o sistema. Você nunca foi do sistema. Está mandando você voltar para a presença dEle, para a rocha fiel, para o Deus que não falha. Volta logo. H vai voltar, o tempo vai passar e Deus não vai esquecer nada do que Ele falou para ela. Aí um dia vai ter uma festa, a Sara já teve Isaac, podia estar de boa. Mas ela vai ver Ismael zombando de Isaac. E eu não vejo nada de mais nisso. Porque um irmão que nunca zombou do outro irmão, teve uma educação que eu ainda não conheci em família. Quem aqui tem irmão? Quem aqui tem irmão? Nunca deu um peteleco nele? Uma banda, nunca, nada, você mesmo assim, ó, é isso tudo mesmo? Nunca jogou uma piada, nunca fez uma careta por trás da mãe para ele ver? E quando ele disse, lá, e você? Nunca, nada. Então, o problema aqui para Sara colocar H fora de casa, não é a zombaria de Ismael e Isaac. É a raiva de alguém que está com a pendência antiga, que não foi resolvida até hoje e não pode mandar embora porque é semente de Abraão. Só que aí ela vai dizer, Abraão, coloca para fora, coloca para, não tenha dúvida que essa foi a maior dor da história de Agar. Depois de servir uma casa, uma família e gerar um filho para uma família, ter a pessoa que lhe mandou gerar, colocar ela para fora de casa, e o homem que poderia dar todo o subsídio porque o filho era dele, despediu ela com um pedaço de pão e um odre de água. Isso na vara de família hoje colocava Abraão em problema sério. Riquíssimo, mas deu para ela pão e água. Sabe por quê? Porque quando Deus diz assim, eu vou cuidar de você, Deus não quer que nenhum rico tome a glória.
Deus não quer que quem tem dinheiro para pagar a tua dívida. Ei, tu não sabe, mas tem boleto que só tá alto, que é para ninguém da tua família poder pagar, para depois não dizer que foi eles que te abençoaram. Deus está dizendo: a dor da tua história, eu faço parte dela, mas a vitória também será para a minha glória. A vitória também será para a minha glória. É por isso que tem gente que podia te dar tudo, mas vai te despedir com pão e água, porque liberdade não tem preço. Se ele dá para ela 2 dúzias de ouro, se ele dá para ela pepitas de diamante, ele tem pedras preciosas e rubis. Se ele enche ela de joias como moeda de troca, no final diriam: Abraão alforriou Agar. Por isso que Deus, você está entendendo agora porque que Deus chegou para Abraão e disse: faz tudo o que Sara te diz. Não é porque ele está dizendo: ê Sara, eu te apoio. Não, é porque ele está dizendo: ê Sara, eu vou pegar isso aí, tudo que você está fazendo, para fazer o que eu quero. A melhor o melhor capítulo da sua vida está no capítulo das suas lágrimas mais grossas. Nesse dia que Agar foi livre, Agar foi, porque na primeira vez ela, bora gente, pra gente encerrar junto, a primeira vez ela, mas agora ela foi livre, foi despedida. Pão, água e filho, porque Deus não vai deixar longe de você o que você gerou. Vai ela e o menino, agora vai parar em um outro deserto, achando que está perdida. Berseba, qual é o nome desse deserto? Sabe o que significa Berseba? Recomeço. O significado poético e bíblico de Berseba é recomeço. Quando ela foge, ela dá de cara no muro. Mas quando ela é livre, olha aqui para mim. A impressão que você tem, se você olhar essa história com olhos carnais, humanos, é: Agar serviu e foi traída. Agar serviu e foi descartada igual um copo. Agar serviu como gente, mas foi coisificada por Sara. Humanamente falando, você só vai ver isso, mas vem para o espiritual. Sabe o que Deus está dizendo? É nessa traição que eu abri a porta. É nessa opressão que eu estou te dando tua carta de alforria. Camila, eu não estou entendendo. Escondido atrás do teu maior medo está o maior triunfo da história da tua vida. Depois que você admite que tem síndrome do pânico, o medo diminui. Depois que você começa a ser consultado, não é que você fica livre do mal que você tem, mas você começa a perceber que tem algum nível e algum controle sobre o mal que outrora te manipulava. Sabe por quê? Porque na história da vida, o ganhador não é o que vence sempre, mas é o que tem liberdade para não deixar de lutar jamais. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: ei, o que você mais temia foi o que te liberou. O que você mais tinha medo foi o que abriu a porta da liberdade para você. Por quê, Camila? Porque agora nada mais te segura, nada mais te amarra. Você não é mais refém do sentimento de ninguém. Você não tem mais essa carência absurda, dependendo extremamente de ninguém. Abraão coloca Agar para fora. E sabe o que ela vai pensar? Que ela morreu. Ela vai parar perdida num deserto. O pão acabou, o odre está vazio. E ela começa a chorar. Aí o anjo aparece. Rapaz, eu tenho um nervoso desse anjo. Porque o texto diz que o odre está vazio. Ela bota o menino debaixo do arbusto, porque ela pensa que ela vai morrer e ele também. O anjo está vendo o dilema da mulher. Olha como ele chega. Por que choras, Agar? Por que choras? A mulher está às vésperas da impressão de um óbito.
se vendo na condição de quem verá o filho morrer antes da própria morte. E o anjo vem e diz: tá chorando por quê? Alguém já ouviu essa música? Se você tem um Deus. Aí para. Aí você diz: o quê? Filho vai morrer? Tô num deserto. Saí da casa de quem podia me dar tudo. E quem podia me dar tudo me deu sem? Me livrou sem? Nada. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Fala a verdade. Tem dia que a gente está igual o Gideão malhando trigo no lagar. Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo todas essas coisas? Só que você vai entender agora. Por que choras, Agar? Porque eu choro. Botei meu filho lá embaixo, ele vai morrer. Estou aqui sem nada, também vou morrer. Porque choras? O anjo vai dizer: Agar, levanta-te. Só para quem está entendendo que eu não estou pregando para Agar, estou pregando para você. Assim diz o Senhor: levanta-te. Você ainda não entendeu, eu vou te dar mais uma chance. Levanta-te. Levanta-te. Oh, levanta-te. Levanta, Agar. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Por que, Camila? Agar, ela pensa assim: olha, gente, eu vou morrer. Só que ela acha que vai morrer porque está chorando deitada. Se acredita? O anjo não abriu uma fonte na frente dela. A fonte estava ali o tempo todo. Só que ela não via. Por que ela não via? Porque estava no chão, chorando, rosto, olhos embaçado pelas lágrimas. Não tem água só do lado de dentro não, Agar. Também tem água do lado de fora. Mas você está chorando tanto que você não vê. Presta atenção, você está reclamando tanto pelo que você perdeu, que você não está vendo o que você ganhou. Você está tão triste pelo que fizeram contigo lá, que não está conseguindo ver o que Deus está fazendo contigo aqui. Levanta, Agar! Homem, levanta! Mulher, levanta! Jovem, levanta! Agar vai se erguendo. E quando ela vai ficando de pé, gente, o texto diz que ela limpa os olhos. E como se fossem escamas, remeladura, seca. É isso mesmo. De quem está chorando uma trajetória inteira. Sai do olho dela. Quando ela se coloca de pé, ela vê que ela estava chorando rios na frente de uma fonte. Ela achou que ia morrer porque não tinha mais água. Quem está me ouvindo, diga amém. Ela achou que ia morrer porque ela não tinha mais. Porque ela não tinha mais. Mas quando ela se colocou de pé, ela estava na frente de quê? Na frente de quê? Deus está dizendo: se você visse diante do que eu te coloquei, você parava de chorar pelo que você perdeu. Só que você não está conseguindo ver o que eu preparei para você, porque você passa o dia inteiro falando do que você perdeu. Você não está conseguindo ver o que eu preparei para você, porque você chora por um noivo agressor que te deixou poucos dias antes do casamento. E o Senhor está dizendo: se você soubesse o que eu preparei para você, você não derramava mais uma lágrima por ele, mas você só quer chorar por ele. Deus trouxe homens e mulheres de Deus aqui, e Ele está dizendo: para de chorar e levanta. Levanta que você vai ver o novo círculo de amizades que eu preparei para você.
Levanta que você vai ver as portas que eu abri para você passar, e nelas você não é mais escravo, você é convidado, porque no dia da sua maior dor eu te dei a sua maior libertação, a sua maior euforia. Levanta, levanta tua cabeça, levanta teus olhos e contempla que tudo que Deus tem para frente de ti, diga comigo, para frente de mim. Tá fraco? Teve gente que não falou. Deixa eu te falar um negócio. Quando eu falo você para repetir, não é porque eu sou chata, não. É porque a Bíblia diz: crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quer segurança? Confia em Deus. Quer prosperidade? Acredita no que Deus coloca na boca dos seus ministros. Diga bem forte: para frente de mim. Diga: para frente de mim um futuro. Profetize isso, Lagoinha Jundiaí. Diga: um futuro glorioso, poderoso, maravilhoso. Diga: para trás de mim só escola, nem saudade, porque eu tô livre, eu tô livre. E quem é livre só vai pra frente. Quem é livre rompe, quem é livre avança, quem é livre voa. É tempo de recomeçar. Quem lembra? Beceba, meu som foi embora, pelo menos pra mim. Quem lembra? Beceba é deserto do recomeço. Deserto do toda vez que você acha que vai morrer, mas não morre, é porque Deus está te dando uma chance de... Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse assim para essa pessoa: tu não morre agora. Camille, quando é que eu morro? Olhe para ele e diga: eu não sei, mas agora que não é. Tu não vai morrer agora. Sabe o que você vai fazer agora? Projetos novos agora. Vida nova agora, casa nova agora, uma unção nova agora, amigos novos agora. Ó, tem uma coisa nesse texto que eu tento passar batido, mas eu não conheço. Não consigo, perdão. Você aumenta só um pouquinho para mim, filha? Só um pouquinho. Não sei se é aqui, se eu estou falando certo. Quando ela pensou que ia morrer, ela botou Ismael debaixo de um arbusto, lembra? Ela disse assim: para que eu não veja o menino morrer. Aí o texto vai dizer assim: e distanciou-se dele cerca de 1 tiro de arco de flecha, presta atenção. Colocou o menino debaixo de um arbusto, não quero vê-lo morrer. Uma mãe, para não ver um filho morrer, tem que ficar mais longe do que o choro dele pode alcançar o ouvido dela. Então a mãe tem que ir para muito longe, porque mãe ouve filho chorando até quando ele não chora. Então eu penso, Ismael gritando e H dizendo: eu só vou parar de andar para longe quando eu não ouvir. Só que o Senhor disse: o nome dele não é Ismael à toa. Não é sobre você ouvi-lo, é sobre eu ouvi-lo. Então você pode ir por raio que te parta, para o mais longe que você puder. Deus está dizendo: não importa o quanto você não queira ouvir aquilo que você acha que vai morrer ou que você não quer deixar. Deus está dizendo: você pode ir lá para o Japão, pode ir para a China. Eu vou continuar ouvindo o teu ministério gritando. Eu vou continuar ouvindo teus sonhos gritando, porque a minha aliança é com você. Aí ouça: distanciou-se Agar de Ismael cerca de 1 tiro de arco. Completa aí para mim: cerca de 1 tiro de? 1 tiro de? Significa que ela foi para muito longe. Era a distância que uma flecha, na tração forte de um arco, alcançava. Essa medida não é usada comumente para aferir distâncias na Bíblia. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. A distância mais aferida na Bíblia é tiro de pedra, distância curta. Completa aí: distância. Leva isso para a tua vida. Por exemplo, e Jesus ia orar com seus discípulos e distava-se ou distanciava-se dele cerca de 1 tiro de pedra, poucos metros de distância. Agora Agar, para não ouvir o menino chorar, a Bíblia vai usar essa medida: e distanciou-se dele cerca de 1 tiro de.
Aí o texto diz assim, que lá no deserto de Beceba, que é o deserto do... Não é o deserto da morte, é o deserto do... Lá no deserto de Beceba, diz assim, e o menino cresceu. Achou que ia morrer, não era? Mas o texto diz, e o menino... Você não vai morrer, você vai crescer. O que você carrega não vai morrer, vai crescer. Você que trabalha com artesanato, se tiver boleira me ouvindo aqui, você não vai fechar sua pequena cozinha, você vai crescer mais do que as massas de bolo que você coloca no forno. Ei, você que é pastor de outro ministério, mas está aqui a paisana, porque você disse, vim receber uma palavra, preciso de Deus de uma resposta. Deus está dizendo, não foge daquelas tuas poucas ovelhas, porque aquelas poucas ovelhas não vão morrer, vão crescer. Elas vão crescer e vão se fortalecer. Você que entrou hoje aqui pensando, Camila, eu acho que eu vou abrir mão do meu filho porque ele decidiu um caminho que não combina com o que eu determinei em Deus para a vida dele. Deus está dizendo, você pode ir para o mais longe dele que você imaginar. Eu ainda me lembro quando você o consagrou aos meus cuidados. Eu ainda me lembro das orações que você fez pedindo para eu cuidar dele. Ele não vai morrer, ele vai crescer e vai se fortalecer. Aí olha isso. Podia terminar aqui, ia ser lindão, mas dá pra ficar melhor, acredita? A gente vai cantar o quê? Fala aí, Ju, o que a gente vai cantar? Eita, a gente vai cantar Faz Teu Querer em Mim? A gente é eles, tá? Muito bom. Vai ser assim, ó. Eu vou liberar a última palavra profética que Deus colocou em minha boca para esse momento. Quando eu terminar de entregar essa palavra, você vai fazer o que você fez parecido com a hora do visitante. Em pé você já está. Você vai sacudir a mão de uns dois, assim de frente. Sabe quando você tem uma vitória que você bate de frente assim, ó? Não vem dar soquinho, não. E se for para abraçar, não é? Não. Se for para abraçar, meu irmão, é para trazer para perto. Só que você vai escolher pelo menos 3 pessoas aleatórias. Podem ser quem o teu olho bater. Quando eu entregar a última palavra que eu tenho para liberar aqui, você vai deixar de carregar um pouco dessa unção que você carrega na sua vida. Porque julgos de fracasso. Isso é muito sério, gente. Acende a luz que eu quero ver quem está lá no fundo fazer o que eu estou pedindo para quem está aqui fazer também. Julgos pesados de morte, sentenças familiares, diz o Senhor, de filhos que ouviram da boca das suas mães, você não vai dar para nada, você é igual ao teu pai. Filhos que ouviram da boca do seu pai, você é um lerdo, você é um covarde, você é um otário. Gente que espiritualmente falando, pelo desespero de alguém que te amava, mas te colocou debaixo do arbusto para morrer, porque não dava conta de te resgatar. Sentenças de morte serão quebrados, julgos do inferno serão anulados, decretos de falência. Se tem empresário aqui, levanta a mão e reage. Decretos de falência, obras da malignidade contra a tua empresa vão cair por terra. Prepara aí. Quando eu disser 3, você vai assim, ó, mão com mão. De uns 3, vai um, depois vai no outro, e libera. Se você é profeta, se mexa. Se você é profeta, eu não quero você paradinho do teu lugar onde você está, não. Ai, Camila, sou profeta, mas vou ficar quietinho. Não vai não, profeta se mexe, peregrina, conquista, rompe. Você vai caçar alguém hoje aqui. O texto diz, crescendo, se fortaleceu e se tornou flecheiro. Pastor Marcos, ele podia ter se tornado, irmão, qualquer coisa. Boiadeiro, construtor de tendas. Só que não é coincidência, porque o que aferiu a medida da sua morte se tornou a especialidade do seu sucesso. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu vou falar de novo. A medida usada para aferir a sua morte é a área que você se especializa. Vai para cima. É 1, sai do teu lugar. É 2, procura a mão de alguém. 3, diga
crescer e vai se fortalecer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer. Deixa Deus te usar. Vai crescer, vai crescer. Você vai crescer. Diga isso de novo. Como um vendaval. Deixa eles adorarem. Adore, 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 adore. Faz teu querer. Faz teu querer. Faz o teu, Senhor. Eu quero me humilhar. Faz teu querer. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Toda a igreja explode na adoração e diga: como Um vendaval, vai ser sobrenatural. Sobrenatural. faz teu querer, Faça desse louvor uma oração. Se humilhe e cante isso. vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, Eu querer. faz teu querer em mim. Deixa eu ouvir só a igreja. Como um vendaval, diga. A gente consegue emendar que eu diminua e ele cresça? Tente fazer isso agora. Que eu diminua, Se humilha, vai. que ele cresça, que ele apareça, que eu me Não olha pra mim não, olha pra ele e fala: Deus, eu preciso me humilhar. E tem que começar diante da tua presença. com todo o seu amor. Quem puder, faça desse louvor uma oração agora. E diga bem forte. Coloca a tua alma através da adoração dos teus lábios e diga: Que ele cresça, que eu diminua. me ajuda, Jesus, a descer, a me humilhar, a voltar, a reconhecer. Com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade. Sinta a presença de Deus e se curve ante a ela. Servo de todos os irmãos. Diga mais, mais de Deus e menos de mim. Oh, Jesus. Começa a pedir o Senhor para abater tua carne aí agora, vai. Começa a pedir isso. Mais de Deus e menos de mim. Mais a ti, Jesus. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de Tu é a glória, tu é a glória, tu é a glória. que ele Abate o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vaidade. que eu diminua. Nos ensina, Deus, a descer. Como vaso na mão do oleiro, molda-nos nesta noite. Para que o nosso orgulho não nos impeça de receber a nossa liberdade. Libera teu povo para coisas grandes nesta noite. Libera teu povo para o cumprimento de promessas extraordinárias nesta noite. Coloca um cântico na boca do teu povo. Que o ano de 2022 ainda seja marcado por surpresas sobrenaturais do eterno, do alto da cabeça até a planta dos pés, sobre a vida desse irmão, dessa irmã
e sobre tudo que leva o nome dele e o nome dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não vai morrer, filho. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não morre agora. Você disse por estes dias: eu acho que eu vou morrer. É melhor Deus me levar. Eu estou salvo mesmo. Mas o Senhor está dizendo: você não morre agora. Você recomeça agora. Novidade de vida, novidade de vida. Novidade de vida. Vida em abundância. O melhor de Deus é para você nesse tempo. O melhor de Deus é para você nesse tempo. Nunca mais prisão. Nunca mais vício. Nunca mais dor. Chega! É tempo de liberdade. Eu estou aqui no meu coração com uma canção. Olha, vai funcionar assim. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está em Sur, deixa aceso para mim, por favor. Senão a luz daqui desfoca os irmãos na ponta. Só por um minutinho, já já a gente deixa de costume. Você que está afastado. Eu vou contar de 1 a 3, é a última contagem da noite, prometo. Você que está aqui e está afastado dos caminhos do Senhor. Você diz assim: Camila, eu venho porque eu gosto, mas eu estou desviado há muito tempo. Eu sempre digo isso, gente: desviado não frequenta culto. Se você está aqui, você não é desviado. Desviado é opositor do caminho. Que raio de desviado é você, meu irmão? Que até os crentes já estão olhando para o relógio dizendo: eu tenho que ir embora, abre aspas. E o desviado está aqui dizendo: eita, que Deus falou comigo hoje. Você não é desviado. Você podia até não estar no plano, mas a palavra de Deus te alcançou. Você podia até não estar no plano de alguém, mas a graça de Deus te encontrou. Não, Camila, mas é que para mim servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou resolver minha vida. Isso é orgulho. Você vai continuar dando de cara? Porque foi o próprio Jesus que disse: sem mim, nada podeis fazer. Ué, Camila, mas eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Como é que eu faço então? Vai vir você, tico-tico, fubá, geral. Porque Jesus não disse se arruma e vem. Ele disse: vem como você está. Fraco, cansado, oprimido. Contanto que você reconheça a sua condição, é o suficiente para que o Senhor volte para casa com você e comece a te ajudar a renunciar aquilo que não pode mais ficar na sua vida. Agora, sem Ele, essa renúncia é impossível. Impossível. Camila, então o que você está dizendo? Não sou eu, porque eu não te garanto, é Jesus. Camila, mas meu problema é que inclusive eu estou aqui com um bagulho que eu tenho que distribuir ainda hoje. Depois que o culto acabar, vem você, o bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. É para vir do jeito que você está. Quem me conhece aqui sabe como é que eu vim. Bermudinha, barriga de fora, camisete do piu-piu. É, porque eu dizia: depois que o culto acabar eu tenho que ir para o baile. Era assim. Eu dizia: Senhor, eu não posso ir assim desse jeito. Eu sentava no último banco da igreja. Eu dizia assim: eu não vou assim. No dia que eu deixar isso aqui, eu vou. Quando eu deixar, eu vou. Aí o Senhor disse para mim uma vez, foi nesse dia, que eu já estava arrumada para ir para o baile. Ele disse: quando você vier, você deixa. Aí eu fui, só que eu fui assim, ó.
Eu não me garanto. Por quê? Porque o baile ficava no caminho da igreja. E o meu problema era passar lá. Irmãos, eu voltava na igreja santificada. Mas quando eu ouvi, aí eu disse assim para o Senhor: Senhor, eu não me garanto. Falei com Deus no último banco. Só que eu ainda não conhecia muito Jesus. Aí olha o que eu disse: ó, eu vou, mas eu não me garanto. Eu vou no teu nome. Já era, tô até hoje. Graças a Deus. Ninguém disse para mim, nessa igreja que eu me converti, o que eu podia e o que eu não podia. Era o Espírito Santo, que quando eu voltava na praça onde ficava o baile, eu sabia que se eu entrasse eu não gozaria do mesmo nível daquela presença que me abraçou quando eu reconheci. Aí o que eu fazia? Eu tinha a opção, mas eu fazia igual o Thales: mas eu escolho Deus. O pezinho querendo ir sozinho, e esse aqui dizendo: mas eu escolho Deus. Camila, mas tem que confessar? Tem. Porque não foi Camila, nem igreja evangélica, nem padre, nem igreja católica. Foi o próprio Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha aqui para mim. A maioria das pessoas que amam o Senhor de coração não fazem com Ele uma aliança, não porque não o amam, mas porque sentem vergonha de sair do lugar e confessar. Aí você diz assim: Camila, mas Deus vai entender? Vai, mas não vai concordar. Porque veja, não é falta de fé, nem falta de amor, é excesso de vergonha. Então ele diz: se ficar com vergonha aqui, será envergonhado lá. Porque se você não teve coragem de me reconhecer aqui, eu também não vou te reconhecer diante do meu Pai. Então por que a confissão? Ah, Camila, eu vou ficar aqui no meu lugar. Deus sabe, mas não concorda, camarada. Tem que ter confissão. Você vai botar o microfone na minha boca, Camila? Claro que não, eu nem te conheço. Só que eu entendo que a sua chegada aqui no altar é a sua confissão pública de fé. Por isso que, Camila, eu estou sentindo uma unção. Eu quero chegar aí pertinho do altar para receber uma oração. Mas eu sou crente de uma igreja aqui perto. Não vem que eu não estou te chamando. Camila, eu posso ir receber oração? Não! Eu não estou te chamando. Mas é que eu quero orar. Ora aí onde você está. Aqui no altar é quem sabe. Estou afastado. Foi comigo aí que você falou. É comigo aqui, ó, que o Espírito Santo está falando. Está afastado, se diz desviado, está com rolo na vida, precisa resolver. Camila, não tenho rolo nenhum, só que nunca confessei. Hoje estou entendendo a necessidade da confissão. Então vem com teus boletos pagos, com a tua vida direita, mas vem. Agora só não diz que não precisa vir, porque não fui eu que inventei isso, foi Jesus que disse. Então se está afastado, se diz que é desviado, se acha que não pode entregar a vida primeiro porque está enrolado, entrega e veja o dono do desenrolo desembaraçar teu caminho hoje ainda. No 3, ninguém vai te pegar pela mão, nem eu vou te chamar. No 3, se você sabe que é você, tu vai tomar impulso. Camila, e a vergonha? Mete no bolso e vem com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Eu conto 1. Lagoinha, Jundiaí, começa na intercessão de quem ajuda, na intercessão de quem sabe que a vergonha muitas vezes nos atrapalha. Comece a orar, comece a orar. Sabe qual é a canção que eu estava no meu coração para esse momento? Parece que não tem nada a ver, mas Deus é que sabe. Aquela que diz assim: que se abra o céu, o teu reino vem. É que eu canto tão fora do tom, né? Mas você sabe qual é? No 3 libera ela. Eu conto 2. Abre os corredores o máximo que vocês puderem. 2. O máximo que vocês puderem. 2,5. Empurra um palminho assim essa cadeira aí que está aqui na frente para trás. Só um palmo. Só um palmo. Isso. Coloca em aperto quem está atrás. Só um palmo. Vai, só um palmo. Só um palmo. Empurra um pouquinho. 2,5. Não quer orar, não ora. Mas quem levantou a mão, não finge que está orando não. Ora mesmo, ora mesmo. Jesus, ajuda quem está aqui, quem precisa hoje tomar uma decisão. Não deixa a vergonha atrapalhar essa pessoa não. Deixa não. Não deixa não, Senhor, não deixa não. Camila, sou eu, é comigo. É com você que o Espírito Santo falou? 3, tira teu pé do chão e vem para o altar de Deus agora. Fechados se diga. Ainda dá tempo para você.
você. Tira teu pé do chão e vem. Sai do teu lugar e vem. Que os céus fechados se abram, teu reino venha. O tempo está acabando, mas não acabou. Se falta você, tira teu pé do chão e vem. Só a igreja, que os céus fechados se abram. Diga! Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Nós declaramos isso no teu nome, Senhor. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Quem pode glorificar? Porque nesta noite salvação e glória chegaram a esta casa. Levante a tua mão e glorifique. Faça festa como o céu. Oh, é tempo de recomeçar. E o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Diga isso, igreja, diga. Que se abra os céus e o teu reino vem. Aleluia. Nossa fé está no nosso Amém. Estenda as suas mãos, vamos orar por essas pessoas. Podemos orar por essas pessoas? Ou tem alguém aí dizendo: Camila, meu lugar é aí na frente, mas é que eu estou travado. Você agora está destravado na autoridade do nome de Jesus. A escolha é sua. Recomece hoje. Você tem poder para recomeçar hoje. Se está faltando alguém aqui na frente, corre aqui para frente. Como disse o anjo H, volta, volta, volta. Isso, volte, volte, volta, isso. Glória, isso. Tá voltando, tá voltando. Tá voltando, ô glória! Senhor, em nome de Jesus, como igreja nós te glorificamos nessa noite. Perdão, Senhor, a igreja não ouviu. Como igreja nesta noite, nós te glorificamos. Porque salvação e glória chegaram a estas casas. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente que está aqui na frente, cada senhor, cada senhora que nessa noite te reconhece como único e suficiente Salvador. Estão aqui as vidas que confessam publicamente que não podem mais viver nem mais um dia diante da tua presença. Por isso, como igreja, levantamos as nossas mãos santas, sem ira e nem contenda, e te pedimos: cumpre o que tu disseste que faria, quando tu disseste que tudo que hoje nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos agora a libertação completa. Declaramos a partir de agora que elas não vão mais estar travadas no muro do orgulho, do vício, da arrogância, mas declaramos Beceba, lugar de fonte de água viva, lugar de recomeço. Declaramos os seus nomes inscritos no livro da vida. Declaramos sobre elas agora a alegria, a alegria, a alegria, a alegria, a alegria, 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 vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, coroa ao invés de cinza. Declaramos agora um novo tempo, Senhor, um tempo de recomeços, um tempo de novidade. E as abençoamos
no poderoso nome de Jesus. Pastor Marco está onde? Sobe aqui que eu sei que vocês têm um jeito diferente de receber os irmãos. Fica aqui, não vai embora não. Fica aqui. Segura aí, isso. Aleluia. Glória a Deus. Ó, Deus abençoe a vida de vocês. Fica à vontade, pastor. Recebe os irmãos aqui.